Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 8 de março de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram um quartel-general de tropas russas ali na região de Berdiansk, no sul da Ucrânia. Parece que foi uma noite bem movimentada por lá. A situação em Bakhmut parece estabilizada. O Zelensky disse que Bakhmut é importante, senão isso vai abrir a possibilidade de ataque contra Sloviansk e Kramatorsk. Os russos não conseguiram de fato avançar em nenhum ponto e os ucranianos recuperaram uma boa parte do território, empurrando os russos por mais de 1 quilômetro, liberando um pouco mais a estrada O0506. No sul de Bakhmut também teve avanço ucraniano. Mas as notícias mais interessantes não têm a ver com a linha de frente, porque, como eu disse para você, está em época de lama lá na Ucrânia, pouca coisa acontecendo. Uma investigação de um jornalista alemão revela que um grupo pró-Ucrânia teria feito a sabotagem do Nord Stream. Então, um grupo de 6 pessoas alugou um barco, pegou equipamento de mergulho, desceu ali no Nord Stream, botou bomba e explodiu isso daí. Cara, é uma história tão legal que eu queria que fosse verdade mesmo. Acho que dá pra fazer um filme bacana com isso, né? O poder do indivíduo contra polícias e exércitos e coisa e tal, no meio do Mar Báltico, durante uma guerra, com com um exercício da OTAN na época, um monte de barco militar, de patrulha e coisa e tal. Os caras botaram uma lanchinha ali e explodiram um gasoduto, né? Quase tenho vontade que seja verdade isso, mas o mais provável é que não seja verdade de fato, que isso daí seja só mais um jornalista aí pago por Moscou para criar narrativas fantasiosas em cima disso, né? Protestos explodiram em Tbilisi, na capital da Geórgia, esse país aqui, quando o parlamento, que tem maioria pró-Rússia, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros. Essa lei é muito parecida com uma lei que tem na Rússia e que basicamente permite prender qualquer um que se opõe ao governo, porque a lei classifica qualquer pessoa que critique o governo como um agente estrangeiro e que, portanto, pode ser imediatamente preso de forma cautelar, sem devido processo legal, sem nada. Mais ou menos o que o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, né? A Geórgia é outro país que você sabe tem esse mesmo dilema, é um país que quer se afastar da Rússia, quer se integrar com a Europa, e da mesma forma a Rússia usou o expediente de criar repúblicas separatistas, entre aspas, né? Que na verdade não são repúblicas separatistas nada, são tropas russas que são enviadas para a região para tentar controlar a situação política lá no momento que estava mais tendente para a Europa. Hoje em dia a maioria do parlamento é pró-Rússia, embora o presidente seja pró-Europa. Será que esses protestos enormes que estão acontecendo lá em Tbilisi vai ser o Euromaidan da Geórgia? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Todo Bom, Felipe Barros C e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui por uma informação que não tem muita importância, mas que pode significar alguma coisa, né? O Ministério do Interior lá da Rússia pegou fogo no terceiro andar, ali na região do prédio, pegou fogo, um monte de documento, um monte de coisa, né? A gente fica imaginando o que foi, que realmente foi esse incêndio aí por trás, né? Mas até que a situação não é tão ruim, porque a informação inicial é que teria sido o Ministério da Defesa, que fica ali próximo desse mesmo endereço, que teria pegado fogo. Mas não, foi o Ministério do Interior na Rússia que pegou fogo. Provavelmente algum corrupto querendo esconder alguma informação, queimar algum arquivo, esse tipo de coisa normal na Rússia. Bom, os ucranianos explodiram um quartel-general das tropas russas lá em Berdiansk. Isso foi ontem, 1 hora antes do momento que ele postou isso daqui. Ele postou às 5 da tarde, então isso era de madrugada, lá de noite, de ontem para hoje. Uma explosão bastante grande ali na região onde as tropas russas estão aquarteladas em Berdiansk. Berdiansk é essa cidade aqui no sul da Ucrânia. Tem sido muito usada também como uma base para os russos, tanto Berdiansk como Mariupol, e é aquela mesma questão, né? Em tese, Berdiansk não dá para atingir com HIMARS, fica um pouquinho além do limite do HIMARS, né? A distância do ponto de da linha de frente mais favorável para os ucranianos aqui daria uns 95, 100 quilômetros aqui, e daí, como os ucranianos também não podem botar o HIMARS aqui bem na beiradinha, né? Isso é impossível atingir Berdiansk. Então, como é que os ucranianos conseguiram
essa façanha, né? A suspeita é que já tem algumas coisas de alcance um pouco maior. O Girkin estava falando sobre a briga do Prigozhin com o Shoigu. Vocês lembram? Ontem a gente relembrou, né, ou falou que o Prigozhin reforçou que, na verdade, aquele problema das munições não estava resolvido, que o grupo Wagner continuava não recebendo munição suficiente ali em Bakhmut, né? Ele havia reclamado muito disso no final de janeiro, aí depois disse que tinha resolvido o problema, mas agora parece que voltou, ou que nunca foi resolvido de fato o problema da quantidade de munição disponível para o grupo Wagner, né? E daí tem essa briga entre os dois aqui, e o Igor Girkin, como se sentiu excluído dessa briga, né, só os dois brigando, ele resolveu dar o pitaco dele nisso daí também, criticando os dois, né? No dia 8 de março, Prigozhin e Shoigu, de forma alegre, informam a população da Federação Russa que eles conseguiram tomar metade de Bakhmut, né? Os russos chamam Bakhmut de Artemovsk, ou Artemivsk. E sem negar toda a coragem e heroísmo dos guerrilheiros do Wagner e dos comandantes, como também das unidades das Forças Armadas Russas adjacentes, eu apenas vou notar que os resultados de mais de 2 meses de um brutal moedor de carne, na forma de tomar apenas metade da cidade, ou seja, uma pequena cidade, metade de uma pequena cidade, é um testemunho de qualquer coisa menos dos talentos militares desses ambos caracteres, né? Infelizmente, eu expresso a confiança de que depois da captura final da cidade, a ofensiva vai dar em nada na frente da próxima área fortificada do inimigo, justamente criada durante esse período em que Bakhmut e Soledar estavam sendo assaltadas, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que essa briga do Prigozhin e do Shoigu, no final das contas, está mostrando o porquê que os russos não conseguem avançar de jeito nenhum. Eles estão tentando tomar Bakhmut desde agosto do ano passado. Nos últimos 2 meses, de janeiro para cá, começaram a jogar tudo que eles tinham. Conseguiram, de fato, tomar Soledar, avançar alguma coisa aqui, mas ainda assim tomaram só metade da cidade, né? A situação hoje é essa, até no mapa que já está refletindo. O rio Bakhmutka, que é esse rio que corre aqui dividindo a cidade. Esse lado de cá, que é o lado leste da cidade, de fato os ucranianos abandonaram, embora ainda exista alguma batalha por lá, e eles estão concentrando os esforços aqui na área central da cidade, justamente porque isso atende melhor aos objetivos dos ucranianos, né? Como a gente sabe, o objetivo deles não é necessariamente manter a cidade, isso é irrelevante, o objetivo é destruir o exército russo, e aqui eles têm uma enorme facilidade, esse monte de prédios altos aqui, e depois uma área com um rio que é difícil dos russos cruzar, isso daqui vai ser muito fácil para eles ficarem moendo as tropas russas aqui, né? E a gente tem umas boas notícias também de Bakhmut ontem. Olha isso daqui é um vídeo de ontem, tá? Que mostra que o avião não foi destruído não, ó. O aviãozinho tá lá, ó, firme e forte, o aviãozinho símbolo de Bakhmut, né? A gente tinha informação alguns dias atrás que os ucranianos teriam destruído esse avião. Esse avião ele fica mais ou menos nesse canto aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, em determinado momento, aqui estão conseguindo ver o mouse aqui, em cima dessas áreas laranja aqui, né? Um pouco mais para cima aqui. E os ucranianos estavam temendo uma chegada dos russos e teriam destruído o avião justamente para os russos não usarem como um troféu, não aparecer nas imagens de propaganda, né? Porque certamente uma coisa que os russos vão fazer muito quando tomarem Bakhmut é propaganda da tomada da cidade, né? E aí o avião, como é muito característico da cidade, eles teriam destruído, mas aparentemente não. Justamente isso reforça o ponto contrário, ou seja, quando saiu a notícia que o avião tinha sido destruído, eu falei, olha só, isso daí é mais uma notícia de que indica que os ucranianos estão saindo de Bakhmut. Se o avião não foi destruído de fato, indica o contrário, que eles provavelmente não estão saindo mesmo, né? Estão ficando aqui. Bom, aqui tem uma visão de uma das estradas que está sendo usada pelos ucranianos para abastecimento de Bakhmut, né? Dá para ver que a situação é realmente bastante complicada por lá, e também dá para ver que eles estão usando estradas de terra. Apesar de a gente estar no período da lama lá, o que é bastante preocupante, né? Mas eles estão usando essas estradas de terra ali na região, ao invés daquelas estradas mais conhecidas, né? A T0504 e a O0506, né?
Dá para ver que tem muito carro destruído por aqui, ou seja, mesmo essa via aqui, ela está sob fogo dos russos, né? Então não é uma situação fácil para abastecer a cidade, mas ela continua sendo abastecida ali, né? Bom, a gente teve uma boa novidade ontem de uma contraofensiva ucraniana, um contra-ataque ucraniano aqui nessa região de Bakhmut. Então repara, essa via aqui ó, é justamente a via O0506, que é uma das vias importantes de chegada e saída de Bakhmut, e havia, de fato, os russos haviam chegado muito próximos daqui, então os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui nessa região, justamente para alargar essa faixa de controle ucraniano aqui sobre essa via, chegando um pouco mais próximo de Yardne. Então, não foi uma grande conquista de território, mas isso pode ser importante justamente para manter viva as vias de acesso à cidade, a forma de você conseguir abastecer Bakhmut, né? Ou seja, mais uma vez, isso indica que duas coisas. Primeiro que os russos não estão conseguindo avançar mais. Eles avançaram bastante até coisa de uma semana atrás, mas agora meio que pararam, não estão conseguindo avançar mais e os ucranianos estão conseguindo recuperar algumas pequenas coisas. Aqui no norte, essa foi só o primeiro terreno recuperado pelos ucranianos, mas se você lembrar a mecânica que aconteceu aqui no sul de Bakhmut, né, foi assim também. Em determinado momento, os russos não avançavam mais, aí os ucranianos conseguiram afastar os russos um pouquinho, e a partir daí só conseguiram cada vez mais afastar os russos da T-0504, de forma que, segundo informações, ela está sendo usada também para abastecimento de Bakhmut. Então a T-0504, que já foi uma estrada ameaçada, uma estrada que não podia ser usada, já voltou a ser possível o uso dela, né? Então aqui ao sul também os ucranianos ganharam espaço aqui, ganharam mais algum avanço por aqui. Tem uma imagem dos russos tentando fazer um ataque e sendo repelidos aqui pelos ucranianos nisso daqui, né? O Zelensky falou numa entrevista com a CNN hoje mais cedo que se eles permitirem que Bakhmut caia para as forças russas, os russos teriam uma estrada aberta para capturar as cidades estratégicas de Kramatorsk e Sloviansk, né? Então, eu mencionei para vocês isso. De fato, Sloviansk e Kramatorsk são as duas grandes cidades do Oblast de Donetsk, que ainda não estão nas mãos dos russos, né? Repara que Donetsk vai essa linha tracejada toda aqui, ó. Toda essa linha tracejada aqui ainda é Donetsk, né? Então, em tese, está no objetivo do Putin de retomar a região de Donetsk inteira. E o maior desafio para ele seria justamente tomar essas duas grandes cidades, porque são cidades muito maiores do que, por exemplo, Bakhmut, né? Então, o temor do Zelensky é que, uma vez derrubado Bakhmut, os russos não teriam dificuldade em continuar aqui pela M3, chegando nessas grandes cidades, né? É verdade que tem várias linhas de defesa aqui, em outras cidades menores, tem uma série de pequenas vilas aqui, mas de fato você vê que entre Bakhmut e Kramatorsk e Sloviansk não tem nenhuma grande cidade. Bakhmut é a última cidade um pouquinho maior que ainda tem nessa região, fora isso não tem nada, né? É lógico, eles virem aqui por Konstantinivka, Oleksievo, Druskivka, por aqui seria mais complicado, tem várias cidades grandes também muito bem defendidas por aqui, mas aqui por esse caminho tem pouca coisa que poderia parar os russos por aqui, né? Então, isso é o que falou Zelensky para justificar o fato de que ele decidiu, junto com os generais deles, manter Bakhmut, ou seja, não vão abrir mão da cidade, não vão recuar da cidade. É fato que muitas unidades estão recuando de Bakhmut, porém, essas unidades que estão recuando estão sendo substituídas por unidades novas, ou seja, trata-se de uma rotação de tropas, o que é esperado nesse caso. Então, eu acho que nesse momento não tem mais nenhuma dúvida que, seja a decisão certa, seja a decisão errada, a decisão foi tomada. Os ucranianos vão tentar manter Bakhmut, né? Bom, vamos dar uma olhada no resto da linha de frente. Como eu falei para vocês, a gente está no período da lama, então tem muito pouca mudança de fato em qualquer lugar que seja, mas vale a pena a gente dar uma revisada só para ter garantia aqui. E, de novo, os russos tentaram avançar aqui em Grianikivka, não conseguiram avançar, ou seja, parece que a eventual grande ofensiva russa que estavam preparando aqui em Kupiansk não rolou.
Parece que também em Nevsk, Spirne e Biloruhivka também teve tentativa de avanço, mas também sem sucesso aqui, ou seja, na parte norte do fronte, lá em Luhansk, tem muito pouca coisa se movendo, né? Aqui na região de Bakhmut é onde tem mais ação, né? Apesar da lama. Novamente, os russos tentaram aqui chegar em Fedorivka, Zalizniansk e outras cidades aqui também sem sucesso avançar por aqui, né? E também ao sul também houve tentativa de avanço, mas também não teve nenhum sucesso. É lógico, essas informações que ele passa aqui são justamente as informações chanceladas pelo Ministério de Defesa ucraniano, que basicamente fala sobre os ataques russos, mas não fala muito sobre os ataques ucranianos, por motivos de manter a informação contida, né? O exército ucraniano conseguiu diminuir ou até parar o avanço russo no norte de Bakhmut, ou seja, eles não têm feito praticamente nenhum progresso pelos últimos dias. No sul, os ucranianos conseguiram defender a T-0504, então as forças russas estão provavelmente a 2 a 3 quilômetros da estrada, sem linha de visão. É lógico, isso não torna a situação simples para usar a estrada, mas é muito mais fácil do que estava algumas semanas atrás, né? Aqui, quando ele publicou essa thread dele, ele não chegou a falar sobre esse avanço ucraniano no norte também, que aconteceu ontem, né? Pode ser que ele não tenha ainda recebido a informação, né? Enfim, é isso daí, muito pouco avanço no final das contas, muito pouca alteração nesses dias. Isso é esperado continuar por pelo menos mais algumas semanas até que a primavera realmente comece e o solo seque novamente. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a opinião dele sobre o discurso do Zelensky, né? O Zelensky disse que uma captura da cidade de Bakhmut permitiria às forças russas uma estrada aberta até Kramatorsk e Sloviansk. E o Instituto para o Estudo da Guerra continua a dizer, porém, que as forças russas não têm capacidade de explorar uma eventual captura tática de Bakhmut para gerar efeitos operacionais reais, né? Ou seja, é muito provável que a situação ali no fronte, se Bakhmut cair, a ofensiva russa vai culminar com isso, vai chegar ao máximo, vai ser isso mesmo, eles não vão ter força para avançar adiante, né? Ele diz aqui que, por que ele diz isso? As forças russas provavelmente não têm o equipamento mecanizado necessário para avançar além de Bakhmut, e os destacamentos de assalto usados contra Bakhmut não seriam capazes de conduzir uma guerra de manobras, né? Ele fala que alguns outros assuntos, essa coisa aqui do Shoigu não tem muita importância, o Shoigu fez um pronunciamento, mas só mais do mesmo, nenhuma novidade. Teve uma troca de prisioneiros, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E tem a questão do New York Times, que reportou uma investigação de um jornal alemão que disse com baixa confiança e com inteligência não verificada que um grupo pró-ucraniano que fez o ataque no Nord Stream. Vamos ver isso daí, também a gente vai falar sobre isso, né? Outra notícia também interessante é que ele, segundo o general James B. Hacker, que é comandante das Forças Aéreas Americanas, ele disse que a Ucrânia já tem o JDAM-ER, já está com a munição JDAM-ER. Vamos ver se vai usar, se não vai usar, quando vai usar. Talvez já esteja usando, né? A gente já falou sobre isso. Esses alcances, essas cidades que estão sendo atingidas bem na retaguarda, pode bem ser esse tipo de munição, né? Bom, boa notícia, houve uma troca de prisioneiros. 130 ucranianos foram retornados das prisões russas no procedimento de troca, entre eles 87 defensores de Mariupol, e também tem alguns capturados durante a defesa de Bakhmut e Soledar, né? Inclusive 4 mulheres nesse grupo, né? Então muito bacana, sempre bom ter esse tipo de notícia, né? O grupo Wagner está cada vez mais desesperado por pessoal, né? Olha só que coisa. O grupo Wagner começou a recrutar pacientes de clínicas neuropsiquiátricas. Eu fico me perguntando se isso é uma decisão inteligente, né? Eu entendo que ele consiga trazer esse pessoal, que esse pessoal é meio doente, igual o pessoal do grupo Wagner, mas será que esse pessoal é operacional mesmo? Dá para fazer alguma coisa com isso? O risco não é maior do que um eventual ganho que eles consigam, né? E quem está fazendo coisas desse tipo também é o
o exército russo. O exército russo também está com problema de gente, né? O Putin está adiando a mobilização aberta, continua fazendo a mobilização escondida, né? Mas o que eles estão fazendo agora? Cortes em toda a Rússia, tribunais em toda a Rússia, estão garantindo liberação de pessoas de sentenças de prisão para homens condenados por ofensas de baixo nível, né, de baixa severidade, se eles concordarem em ir lutar na Ucrânia. Ou seja, você foi condenado, sei lá, por roubo, furto, alguma coisa, o juiz vira para você, olha, ou você vai para cadeia, ou a gente dá a possibilidade de você se alistar no exército e lutar na Ucrânia, né? Olha o nível de desespero desse pessoal para estar fazendo esse tipo de coisa. É mais um sinal da tal criptomobilização, né? Mobilização escondida que o Putin está fazendo lá. E isso mostra também a grande perda de pessoal que os russos estão tendo nessa guerra, né? Mas a grande notícia de ontem foi essa reportagem aqui do Roger Stark, que escreveu para o Zeit, lá na Alemanha. Isso aqui é o artigo original, tá? Aí depois vários meios de comunicação copiaram esse artigo, né? Então o New York Times falou, vários outros jornais grandes falaram, né? Que, segundo a investigação desse cara aqui, os investigadores alemães identificaram que o ataque ao Nord Stream, ao gasoduto Nord Stream, foi feito por um grupo de 6 pessoas, que era um grupo que seria pró-Ucrânia, né? Eles alugaram um barco de uma companhia que é de propriedade de ucranianos, 6 pessoas, 2 deles mergulhadores, teriam então, esse grupo teria atuado lá na Alemanha, alugado esse iate que pertenceria a uma firma ucraniana, ido com esse iate até o lugar lá da explosão do Nord Stream. Aí os 2 mergulhadores desceram, botaram explosivos no Nord Stream e fizeram a explosão e causaram o rompimento do Nord Stream, que ele está falando aqui. Segundo eles estão dizendo, é nesse caminho que está a investigação alemã do caso, né? A gente sabe que os suecos e os alemães já investigaram, já sabem quem é o culpado, mas eles não estão falando quem é o culpado, justamente porque é a Rússia. Todo mundo sabe que foi a Rússia que fez a explosão do Nord Stream. E se a Alemanha e a Suécia falarem que foi a Rússia, pela regra da OTAN, isso é um ataque a território da OTAN. Isso exigiria uma resposta imediata contra a Rússia. A OTAN não quer entrar nessa guerra. A OTAN prefere que a coisa continue do jeito que está, eles ajudando a Ucrânia e a Ucrânia fazendo o trabalho de derrotar o exército russo, né? Então a gente sabe que são os russos que fizeram esse ataque no Nord Stream. Eu já expliquei para vocês por que eles fizeram esse ataque no Nord Stream. Mas é verdade que tem aquela outra possibilidade também, que eu digo para vocês, que eu acho que talvez seja até mais provável agora a essa altura, que é a possibilidade do acidente no Nord Stream 2. Mas enfim, qual que é a ideia que eles falaram aqui? Esse grupo de 6 pessoas, embora seja um grupo pró-Ucrânia, que teve apoio ucraniano, ele não é um grupo ligado diretamente ao governo ucraniano. Ou seja, não seria o Zelensky, o governo ucraniano, que teria comandado esse ataque ao Nord Stream 2, mas sim algum grupo pró-Ucrânia de algum ponto ali, né? Então, eles fizeram aqui, a nacionalidade dos perpetradores não é clara, então eles usaram passaportes falsos profissionais. O curioso é que ele diz que isso daqui foi realizado por grupos pró-ucranianos, mas a única ligação com a Ucrânia que ele demonstra aqui é que o barco foi alugado de uma companhia ucraniana. Ora, se a companhia alugou o barco, não necessariamente ela sabia para que o barco seria usado, nessa hipótese aqui, né? Enfim, ele fala que também que não descartam a possibilidade de uma false flag, ou seja, que teria sido os próprios russos fazendo, mas enfim, no final das contas não tem nada aqui, ou seja, é claramente mais uma matéria bancada pelos russos para dizer que foram os ucranianos, para causar tumulto nessa história, para tirar a culpa deles próprios, né? O fato é que, como eu disse para vocês, claramente foram os russos que causaram essa explosão do Nord Stream 2. Eu, sinceramente, gostaria que fosse verdade isso. Acharia legal, olha só, mostra como indivíduos, se eles quiserem, eles podem se organizar e combater até mesmo grandes exércitos, grandes potências econômicas da área, né?
Mas a verdade é a seguinte, essa operação pode parecer simples, botar 2 mergulhadores para descer 47 metros, botar bomba no gasoduto e coisa e tal, mas isso não é tão simples de fazer assim não, tá? Os gasodutos são feitos para resistir a grande quantidade de pressão. Então não é qualquer bombinha, qualquer cabeça de dinamite que você bota ali que você explode um gasoduto. Isso tem que ser muito estudado, isso requer uma tecnologia grande, requer uma quantidade grande de explosivos para fazer isso daí, né? E, lógico, esse pessoal especializado, se mexendo, passando pela região ali, passando pelo porto e coisa e tal, ia levantar suspeitas imediatamente, né? O que os caras estavam fazendo? Mergulhar no Mar Báltico? Não faz sentido isso, né? Enfim, 47 metros de profundidade é sim possível um mergulhador ir, né? Na verdade, não é nem tão difícil assim. Então, não precisaria de equipamento mais sofisticado para mergulho. Realmente, praticamente dá para fazer isso com um mergulhador amador. Eu já mergulhei mais profundo do que isso. Então, é possível essa parte da história. Mas, como eu disse, você explodir um gasoduto não é uma coisa simples. A quantidade de explosivo, a forma como você planeja isso, não é algo simples mesmo, né? Mas a cada dia que passa, eu me convenço mais daquela hipótese do acidente que foi levantada por alguém aqui. Eu já falei sobre isso alguns dias atrás, né, que foi levantada por um especialista americano. Qual que é a hipótese do acidente? A hipótese do acidente é que, na verdade, o primeiro vazamento foi um acidente de fato. Depois houve a explosão. Então, qual que é a ideia? Por que eles dizem que essa hipótese é uma hipótese importante? Porque, repara, o vazamento no Nord Stream 2 foi aqui, ó. No Nord Stream 1 foi aqui. Foram os dois aqui um do lado do outro. Agora para pensar. Se você for um país, ou mesmo um grupo de 6 pessoas que quer explodir o Nord Stream, o gasoduto, por que você faria isso aqui? Por que não aqui? Aqui é muito mais lógico, os dois estão juntinhos aqui, ó, você faz um mergulho só, já prepara toda a coisa ali, né? Por que fazer um aqui e outro aqui? Não tem muita lógica esse tipo de coisa, o fato de serem separados isso daqui. Além disso, o Nord Stream 2, apenas uma linha foi afetada. O Nord Stream 2 são 2 linhas em conjunto. O Nord Stream 1 também são 2 linhas menores, as duas foram afetadas. O Nord Stream 2 foi só uma linha que foi afetada aqui nessa região. E aí que fica a grande questão, por que isso, né? Então, essa hipótese do acidente, e é corroborada por especialistas nessa área, diz que qual que é o problema? O Nord Stream 2, ele nunca foi usado. Ele chegou a ser pressurizado para ser usado, mas nunca foi usado de fato. E com isso, você pode ter o problema, se você mantém gás no gasoduto parado por muito tempo, isso pode causar expansão e contração e até, eventualmente, uma ruptura em algum ponto ali da linha. Então pode ter acontecido exatamente uma ruptura aqui. Esse ponto aqui foi um ponto que, quando o gasoduto foi colocado, o navio enfrentou dificuldades, então ele teve que fazer várias manobras ali, tinha uma tempestade na região, então isso pode ter danificado um pouco o gasoduto, de forma que, quando a pressão subiu muito, aquele ponto era o ponto mais fraco, acabou vazando, né? Aí você fala, pô, mas o que isso aqui tem a ver com isso daqui, né? E aí a história é muito simples, é que os russos tinham colocado explosivos no Nord Stream 1. Os russos planejavam explodir o Nord Stream 1 perto do inverno lá no hemisfério norte, justamente para chantagear a Europa, dizer que, não, vão ficar sem gás no inverno. A única alternativa que vocês têm é liberar o Nord Stream 2 e fazer acordo com a gente, fazer acordo com a Rússia e coisa e tal. Então eles queriam justamente pressionar a Europa, porque veja, o Nord Stream 2 já estava pronto e a Europa não aceitou, justamente por sanções à Rússia, né? Então a Rússia queria forçar isso, acaba com o Nord Stream 1, que é pequenininho, que é muito menor do que o 2, e obriga os europeus a usarem o 2, explodindo o 1. Só que aí o que aconteceu? Como teve o vazamento Nord Stream 2, os russos perceberam que os europeus iriam fazer uma inspeção nisso daqui. É lógico que iriam fazer uma inspeção. Não tem alternativa. Você tem um vazamento desse tamanho, você vai fazer uma inspeção aqui. E aí eles sabiam que iriam encontrar as bombas russas no Nord Stream 1, então eles viram a única alternativa que eles tinham era detonar imediatamente as bombas no Nord Stream 1 antes do prazo. Eles pensavam em fazer isso no inverno, ou no começo do inverno. Acabaram fazendo isso em setembro, né? Então, olha, cada vez mais que eu penso nessa hipótese, me parece a hipótese mais adequada nessa história, né? Enfim, isso daqui tá na cara que é jornalista pago pela Rússia.
Bom, temos algumas boas novidades aqui na Ucrânia. Olha só, a imprensa russa está falando que a Ucrânia começou a usar o Green 2, o míssil balístico com alcance de 300 a 500 quilômetros, desenvolvido pela própria Ucrânia e que poderia destruir a ponte da Crimeia, né? É uma arma que a Ucrânia está trabalhando no desenvolvimento dela, ainda não foi totalmente desenvolvida, mas pode ser que com a guerra eles tenham reforçado a urgência da coisa e a empresa que produz a arma acabou concluindo a fabricação dela. Então ela já estaria sendo usada pelos ucranianos. Ela pode atingir a ponte da Crimeia e pode atingir até Moscou, né? Agora, segundo diz o pessoal aqui, não tem nenhuma evidência que os ucranianos estejam usando essa arma, mas sim existe a possibilidade. A gente viu um recente ataque lá na Crimeia, que os ucranianos atingiram realmente uma região da Crimeia, causando um enorme cratera no chão. Ou seja, aquilo ali não é coisa pequena que atingiu lá. Pode ser um míssil desse tamanho aí, pode ser algo nesse sentido, né? De novo, a gente está vendo alguns ataques ucranianos em Berdiansk, Mariupol, que antes não aconteciam mesmo com HIMARS, justamente porque ficavam no limite do alcance do HIMARS, e daí, ou seja, talvez os ucranianos estejam usando esse Green 2 para isso, né? É uma possibilidade. E a grande vantagem é que, como é uma arma desenvolvida pela própria Ucrânia, não existe aquela limitação que os ucranianos concordaram com os americanos de não usar o HIMARS em área russa. Então, existe esse acordo e, de fato, os ucranianos não usam os HIMARS para atingir depósitos de munição e tropas russas no interior da Rússia, mas isso se aplica apenas a armas americanas, apenas ao HIMARS. Isso daqui, meu amigo, pode mandar lá em Moscou de boa. Olha que curioso, né? A Austrália está mandando para a Ucrânia um Corvo, que é um drone de papelão. Diz que é baratíssimo isso daqui. E a ideia é justamente que ele é um drone como outro qualquer, funciona muito bem, dá para usar para vigilância, para mandar bomba, para fazer um monte de coisa. E como é de papelão, ele não é identificado por muitos sistemas de identificação de aeronaves, né? Ou seja, a parte metálica dele é muito pequena, o resto todo é papelão, né? Então, ou seja, acaba não aparecendo nos radares, não aparecendo nos mecanismos de detecção de drones, né? Então é baratíssimo e não foi informado quantos foram enviados, quantos desses sistemas foram enviados para Kiev, mas houve alguma quantidade que foi enviada, né? Vamos aguardar para ver que tipo de estrago que os ucranianos conseguem fazer com um drone de papelão. Muito legal, muito boa ideia, realmente faz todo sentido, né? Como a gente mencionou já lá no Instituto para o Estudo da Guerra, os comandantes das forças aéreas americanas na Europa confirmaram que a Ucrânia já possui o JDAM-ER, ou seja, é aquela bomba que é lançada a partir do avião, e ela abre as asas e ela vai planando e ela tem um guia de GPS que garante uma alta precisão no alvo dela, né? O alcance aqui é 72 km, mas é 72 km a partir do lançamento. Como ela pode ser lançada por avião, o avião pode muito bem entrar aqui, invadir essa área aqui, lançar a bomba a partir daqui, e daí poderia atingir Berdiansk, Mariupol, onde quer que seja, né? Isso dá realmente um alcance maior para esse tipo de arma. De novo, a gente não sabe se é isso que eles estão usando em Berdiansk ou Mariupol, pode ser o Green 2 também, mas são as alternativas aí. A gente sabe agora que os ucranianos já têm essa arma aqui para ser usada, né? Os militares americanos também estão tentando uma forma de adaptar o míssil AIM-120, que é um míssil de médio alcance ar para ar, né? Ou seja, de um jato lançar contra outro jato ou contra mísseis, que são projetados para os jatos ocidentais, como por exemplo o F-16. Eles estão vendo se conseguem montar esse míssil nos MiGs ucranianos, né? Então aí é mais uma boa arma que os ucranianos podem ter, embora seria mais fácil trazer os F-16, muito mais fácil, aqui já ajuda mais um monte de coisa. Mas enfim, não deixa de ser uma boa notícia. Outra coisa interessante que aconteceu ontem, o Lukashenko deu uma entrevista para um jornal lá de Belarus e confirmou que houve danos no A-50U, né? A gente ficou com essa dúvida porque a gente viu que foram usados drones comerciais, drones pequenos para fazer o ataque,
Então muita gente ficou com aquela questão, será que realmente danificaram o avião? E ele confirmou, sem querer na entrevista, que de fato, e acusou o serviço de espionagem ucraniano de ter feito a sabotagem, coisa e tal, xingou o Zelensky, né? Mas isso daí, quem se importa, né? O importante é que ele, de fato, confirmou que houve danos no A-50U, né? Mais uma boa notícia, a Coreia do Sul oficialmente aprovou a exportação do CRAB, dos obuses móveis, né? CRAB com componentes sul-coreanos da Polônia para a Ucrânia. O CRAB é esse obus móvel aqui, né, blindado. Lembra, isso daqui não é um tanque, ele não é feito para ir lá na linha de frente, ele tem uma blindagem, lógico, mas não é uma blindagem tão forte assim. Ele fica mais na retaguarda, mas justamente essa arma dele aqui é muito mais potente do que uma arma de um tanque normal. Então consegue disparar projéteis muito mais fortes, né? Então ela fica um pouco mais na retaguarda, atingindo a retaguarda do inimigo. É uma arma muito usada. Aliás, já está sendo usada na Ucrânia, tá? O CRAB polonês já está na Ucrânia. Só que o que ele estava até agora, ele tinha sido retirado os componentes sul-coreanos, porque não havia essa licença de exportação. Agora, com essa licença, a Polônia pode enviar o CRAB completo, com todos os equipamentos, isso vai ser algo bastante positivo, né? Bom, mas parece que o grande desafio nessa história toda vai ser a produção de munição. Os ucranianos estão usando uma média de 110 mil munições de artilharia de 155 milímetros por mês. Então, isso é um quarto do que os russos usam, diga-se de passagem. Mas os ucranianos estão pedindo por 250 mil artilharias por mês da União Europeia. Isso daí é um problema, porque a produção é muito baixa. Então, os americanos e os europeus estão aumentando a produção desse tipo de cartucho. Por hora, estão consumindo as eventuais reservas da OTAN e da região ali, mas isso não é sustentável, né? Mas, de qualquer forma, isso é normal. Isso acontece em toda guerra. Tem até um dito aqui que o pessoal colocou aqui embaixo, do Churchill, né, que ele dizia que a história da produção de munição. No primeiro ano da guerra, muito pouco. No segundo ano, mais um pouco, alguma coisa, mas não muito. O terceiro ano, quase tudo que você precisa. E do quarto ano em diante, mais do que o que você precisa. Então é normal você viver do estoque num primeiro momento, né, mas é lógico, a produção tem que ser aumentada para compensar isso daí. E outra coisa, se a Ucrânia está pedindo para dobrar a quantidade de munição que ela vai ter dos 155 milímetros, é possível que eles estejam preparando algum avanço significativo, né? Grandes protestos estão acontecendo, aconteceram ontem em Tbilisi, lá na Geórgia, que é a capital da Geórgia, né? O pessoal aqui, muito bacana, deixa eu tirar o som aqui para não ficar muito alto. A polícia tentando controlar os manifestantes com jatos de água, mas o manifestante ali com a bandeira europeia, né, indicando mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na Ucrânia, do Euromaidan, o interesse das pessoas ali de se unir para a Europa, se afastar da Rússia, se afastar desse mundo de violência e coisa e tal, e o pessoal continua com a bandeira ali mesmo, olha só, que bonito isso, né? O pessoal se apoiando ali para o canhão de água não conseguir derrubar a bandeira, né? Muito bacana mesmo o protesto do pessoal. O pessoal fazendo força ali para não deixarem a bandeira ser destruída. Esses jatos de água são muito fortes, tá? Realmente é feito exatamente para isso, né? Realmente impressionante a bravura do povo lá da Geórgia, o quanto que eles querem isso, né? Mas como é que começou esses protestos? Esses protestos começaram porque o parlamento da Geórgia, olha só os guardas tudo com medo ali, ó. O parlamento da Geórgia aprovou uma lei chamada Lei dos Agentes Estrangeiros. Existe uma lei similar a essa lá na Rússia, que justamente é uma lei que diz que praticamente qualquer pessoa pode ser, se você criticar o governo, fizer qualquer coisa que o governo não gosta, você é acusado de ser um agente estrangeiro, e com isso você pode ser preso sem devido processo legal, sem nada, pode ser imediatamente preso, coisa e tal, e penas são muito duras, então acaba no final das contas permitindo uma censura absurda. É quase no nível Alexandre de Moraes lá que eles estão chegando. O Alexandre de Moraes também faz isso aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que critica o TSE, critica o Lula, critica a esquerda, é prisão na hora, vai para cadeia, não tem esse negócio de devido processo legal, onde tem isso, né?
Se derem a ideia dessa lei de agentes estrangeiros para o Alexandre de Moraes, ele vai adorar. Vai dizer que todo mundo aqui no Brasil apoia Bolsonaro é agente estrangeiro e pronto, né? Mas, enfim, essa lei lá na Geórgia foi passada pelo parlamento, foi aprovada pelo parlamento, o parlamento é de maioria pró-Rússia. Da mesma forma que aconteceu no Euromaidan, haviam já questionamentos sobre a efetividade das eleições, se as eleições realmente foram justas no final das contas. Então, mas isso não impediu ninguém de governar, os caras tomaram posse, só que agora estão fazendo essa lei pró-Rússia, e com isso está gerando a revolta lá nos cidadãos lá da Geórgia, porque eles sabem que isso é mais um passo na tomada de poder da Rússia, da tomada de poder na Geórgia pela Rússia. É o que a Rússia queria fazer lá na Ucrânia com os presidentes fantoche ucranianos, né? Aqui na Geórgia não é o presidente que é o problema, o presidente é pró-Europa. É o primeiro-ministro que é pró-Rússia e ele tem o parlamento é pró-Rússia, né? Aqui está o pessoal gritando Putin ruilo. Putin ruilo é puto, alguma coisa do gênero, assim. Enfim, é um xingamento contra o Putin que é muito usado por todo mundo, pelos ucranianos, pelos georgianos. Enfim, e parece que uma parte desse grupo estava indo em direção à prisão do antigo presidente da Geórgia, o Mikhail Saakashvili, que é aquele rapaz que a gente falou, que ele tem ligação com a Ucrânia, ele foi preso recentemente e está na cadeia muito mal, aparentemente foi envenenado e coisa e tal, e o pessoal está fazendo uma grande ação diplomática para tentar que a Geórgia libere ele da cadeia. Enfim, é esse rapaz aqui que ele tá. Hoje em dia a imagem dele é muito pior, né? Aí o pessoal está perguntando, será que isso daqui é um momento Maidan na Geórgia? Porque também os protestos Maidan, uma das coisas que eles fizeram foi ir contra a candidata a presidente lá na Ucrânia, né? Que foi presa depois da eleição, que foi vencida pelo Yanukovych, né? Que era o fantoche do Putin lá. E aí a Timoshenko, que era a candidata pró-Europa, perdeu por pouquinha coisa, tipo o Bolsonaro-Lula, pouquinha coisa de diferença ela perdeu, apesar de no primeiro turno a soma dos candidatos pró-Europa dar mais de 60% dos votos, no segundo turno ela teve menos de 50% dos votos, e o Yanukovych pró-Rússia teve mais de 50%. Muito estranha essa história da eleição, mas de novo, o cara tomou posse, foi eleito, tomou posse, coisa e tal. Quando foi em 2014 que ele começou a fazer essas brincadeiras também de aprovar leis, o pessoal fez o Euromaidan, e daí, nesse meio tempo, a Timoshenko foi presa. Igual eles planejam prender o Bolsonaro aqui, né? Eles prenderam a Timoshenko e aí isso acabou gerando a revolta. Uma das coisas que o pessoal fez foi tentar liberar ela da cadeia durante o Euromaidan. No final das contas, ela acabou sendo liberada da cadeia, sim, mas só depois da conclusão de todos os protestos lá da Euromaidan, depois que o Yanukovych fugiu para a Rússia, né? Realmente protestos enormes e, segundo o general SVR, o Putin está muito preocupado com isso porque ele simplesmente não vê como ele possa ajudar a situação na Geórgia. Ele não tem força, ele comprometeu toda a força russa na Ucrânia, não tem o que fazer ali, né? Essa aqui é a imagem do Saakashvili, aqui antes, em 2021, e agora em 2022, que ele está na cadeia depois de ser envenenado e coisa e tal. Enfim, a situação está complicada ali na Geórgia. Pode ser que a Geórgia esteja usando justamente esse momento que a Rússia não consegue fazer nada, porque está se destruindo lá na Ucrânia, para fazer o seu momento Maidan. É uma boa coisa. Tomara que tome de volta também as, entre aspas, repúblicas separatistas aqui da Abcásia e a Ossétia do Sul aqui, que da mesma forma que aconteceu com a Ucrânia, foi a mesma coisa. Nunca teve movimento separatista de fato. Ah, tem uma meia dúzia de maluco que queria se separar da Geórgia e se integrar com a Rússia. Cara, meia dúzia de maluco tem em tudo quanto é lugar para todas as pautas que você quiser. Ter um movimento separatista é outra coisa diferente. O que aconteceu aqui também foram os russos infiltrando militares, infiltrando tropas russas ali para criar esse movimento separatista e fazer manter uma forma de controle da Rússia sobre a Geórgia, né? É o mesmo truque que eles tentaram agora, estão tentando aqui no Donbás, mas não vão conseguir também. Talvez isso daqui acabe representando o fim
dessa política russa absurda de intervenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.